Aparelho respiratório humano. O nosso aparelho respiratório, ele é constituído pelas seguintes vias: fossas nasais, boca, o ar pode entrar, não é? Tanto pelo nariz quanto pela boca, segue pela faringe, laringe, traqueias, uma traqueia que se bifurca em dois brônquios, direito e esquerdo, os bronquíolos e os alvéolos pulmonares, e temos também o músculo diafragma. Os pulmões são revestidos por uma membrana chamada de pleura. Então, podemos observar aqui a pleura novamente, não é? E nesta imagem convém explorarmos que o ar que entra, olha o trajeto do ar, fossa nasal, narina, né? Fossa nasal, faringe, laringe, traqueia, brônquio direito, brônquio esquerdo, os bronquíolos e que esses finais dos bronquíolos se enovelam, formando os alvéolos pulmonares. A faringe, ela é um órgão comum tanto ao aparelho digestório quanto ao aparelho respiratório. E a faringe, ela estabelece um contato aqui com as nossas fossas nasais, também com os ouvidos e com o esôfago. Então, o alimento, por exemplo, quando deglutido, ele vai passar, olha, o alimento aqui, a cavidade oral, ele vai passar por aqui, né? Olha, na faringe, mas ele não pode adentrar aqui na laringe, certo? Já a laringe, ela é o órgão de fonação, ela emite som, mas também permite a passagem do ar. E a laringe, ela fica aqui nessa parte superior. Então, o ar, quando passa pela laringe, ele segue para a traqueia. Porém, aqui na laringe, nós temos aqui a glote, né? A epiglote. E essa epiglote, quando o alimento que está sendo deglutido, olha, ele passa esse bolo alimentar da boca, ele vai passar para o esôfago. Esta epiglote, ela vai ser empurrada, que está o alimento, ela vai ser empurrada aqui para fechar essa entrada da laringe para não entrar na nossa traqueia. Então, aqui nós temos a epiglote, que é aqui visível nessa parte superior, aqui a traqueia, lembrando, né, que a nossa, o som que nós emitimos se deve às vibrações das pregas vocais, logo essa laringe torna-se um órgão de fonação. E quando o alimento, como eu disse um pouquinho anteriormente, o alimento ele é deglutido, para ele não seguir aqui para a traqueia, tem aqui então a epiglote que vai fechar, né, essa passagem e o alimento então segue para o esôfago e não adentra aqui na traqueia, devido à epiglote. E então esse nosso ar, o oxigênio, ele tem um trajeto: narina, fossa nasal, faringe, laringe, traqueia, brônquio direito, brônquio esquerdo. Aí vem as árvores brônquicas que constituem os nossos dois pulmões, o pulmão direito e o pulmão esquerdo. Dentro dos nossos pulmões, nós temos os alvéolos pulmonares, que são formados pelas ramificações dos bronquíolos e que se novelam, é o local aqui das trocas gasosas, ou seja, da hematose. Então, nós podemos observar já aqui, né, o nosso pulmão direito e aqui o pulmão esquerdo e aqui o músculo diafragma que auxilia na respiração. Portanto, a traqueia, ela é um órgão
cartilaginoso e formado de anéis. E essa traqueia se bifurca, formando aí os brônquio direito e o brônquio esquerdo. O brônquio, dos brônquios, não é? O ar ele vai se ramificando e esses brônquios se ramificando em bronquíolos e os bronquíolos se ramificando ainda mais vão originar os alvéolos pulmonares. Então nós podemos observar aqui que a traqueia ela se divide em dois brônquios, direito e esquerdo. E essas ramificações, eles têm uns calibres, vamos dizer assim, mais finos que o da traqueia. E os bronquíolos são mais finos ainda. Então, aqui teríamos a árvore brônquica, né? Os bronquíolos, os brônquios. Portanto, os pulmões, os nossos pulmões, temos dois, do lado direito e do lado esquerdo, sendo que o pulmão do lado direito, ele tem três lobos, o lobo superior, o lobo médio e o lobo inferior, e o lado esquerdo, o lobo superior e o lobo inferior. O pulmão do lado esquerdo, ele é menor que o do direito. Por quê? Porque o coração ocupa aqui o mediastino, mais voltado para o lado esquerdo, o que impede, então, o desenvolvimento do terceiro lobo. Mas lembrando que o pulmão direito tem três lobos, o do esquerdo tem dois lobos, logo o pulmão esquerdo ele é menor que o direito. Como nós falamos, três lobos do lado direito, dois lobos do lado esquerdo, e relembrando que os nossos pulmões são constituídos por alvéolos, local em que acontece a troca gasosa. O nosso pulmão é um pulmão limpo de um não fumante e aqui um pulmão de fumante. Imagina o quanto fumou, não é, gente? E os nossos pulmões, eles realizam o movimento, não é? Porque os movimentos respiratórios, que seria da inspiração e expiração. Portanto, essa dinâmica da inspiração e expiração vai depender do músculo diafragma, vai depender também dos músculos intercostais que recobrem estas costelas, porque estes músculos, os intercostais e o diafragma, quando contraem, se o músculo intercostal contrai, ele eleva as costelas. E o músculo diafragma, quando contrai, ele baixa, ocorrendo assim um aumento dessa caixa torácica para que os pulmões possam ficar inflados, ou seja, sofre um aumento do seu volume. E aumentando o seu volume, subentende-se que o ar esteja o quê? Entrando. Para o ar entrar, a pressão interna tem que diminuir. Então, esses movimentos respiratórios constam da inspiração e da expiração. Na inspiração, o oxigênio ele vai entrar narina, fossa nasal, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos, vem aqui para os alvéolos pulmonares e esses alvéolos é que constituem aí os nossos pulmões. E nos alvéolos ocorre a troca gasosa. Então, esse movimento na inspiração ocorre o quê? O aumento do volume pulmonar. Vai aumentar a caixa torácica, vai ocorrer a diminuição da pressão interna e esse músculo diafragma, ele vai contrair e vai baixar e os intercostais vão elevar as costelas, ampliando assim o volume da nossa caixa torácica para que os pulmões possam se encher de ar. Logo na expiração,
O músculo intercostal, ele vai relaxar, então as costelas vão baixar, o músculo diafragma vai relaxar e ele vai subir e ele vai impulsionar então o ar que está dentro do pulmão para que seja expelido. Logo a pressão interna agora ela vai o quê? Aumentar e o ar saindo diminui o volume da caixa torácica. Esses movimentos respiratórios, portanto, que consta da inspiração, temos que lembrar que na inspiração o músculo diafragma está contraído e ele move-se para baixo, enquanto que os intercostais movem, eles elevam as nossas costelas. Que na expiração o diafragma ele vai subir, mas ele está, durante a expiração, ele está relaxado. E que os músculos intercostais, ao relaxarem, né, olha, eles vão de fazer com que diminua o tamanho da nossa caixa torácica, então o ar vai sair. Então podemos ver aqui novamente o músculo diafragma descendo na inspiração, subindo na expiração. Esta imagem também mostra a caixa torácica ampliada quando os intercostais contraem e os intercostais relaxados, a caixa torácica diminui. Então, quando nós inalamos o ar, se dá com a entrada do oxigênio, esse músculo diafragma ele vai baixar, mas a caixa torácica vai se expandir. Na expiração, o músculo diafragma ele vai subir, os intercostais relaxando, a caixa torácica diminui, portanto, a pressão interna que aumenta, aqui no caso, né, ela vai fazer o quê? Eliminar esse gás que é o carbônico. Durante esse movimento, portanto, de inspiração e expiração, nós podemos chamar isso de ventilação pulmonar. E esse ar também, ele apresenta uma composição. Durante a inspiração, nós vamos observar o que? 79% do nitrogênio, 20,94% do oxigênio e 0,04% de gás carbônico, 0,5% de água. Mas no ar expirado, nós vamos encontrar a mesma quantidade do nitrogênio, ele não é aproveitado, mas apenas, olha só, 15,7% desse ar expirado ele tem de oxigênio, 5% de gás carbônico, muito gás carbônico, e o ar continua com umidade, né, 6,2%. Para controlar esse movimento respiratório, nós temos o órgão bulbo, que está aqui fazendo parte do nosso sistema nervoso central. É ele que vai coordenar, controlar o nosso movimento de inspiração e expiração. E esses músculos, os nossos músculos que participam também desse movimento da respiração é o músculo diafragma e os músculos intercostais. Lembrando que o diafragma, quando contrai, ele desce, quando ele relaxa, ele sobe. As trocas gasosas vão acontecer nos alvéolos pulmonares e essas trocas gasosas eu posso chamar de hematose. E lembrando que os pulmões são revestidos pela pleura. Porém, o nosso sistema respiratório, que é constituído por todos estes órgãos, cavidade nasal, faringe, laringe, traqueia, brônquios e bronquíolos, cada órgão desse também apresenta uma função. As cavidades nasais filtram o ar, aquecem o ar, a faringe é um caminho por onde passa o ar, mas ele é comum também ao aparelho digestório. A laringe, ela por onde passa o ar, mas ela é um órgão de fonação, é o principal órgão da fala. Eu mostrei lá as pregas vocais, não é? Que quando elas vibram, emitem o som. A traqueia é um órgão tubular que por onde o ar vai passar, vai ser umidificado e vai ser filtrado. Os brônquios representam aí as ramificações da
traqueia, e os pulmões é o local ali formado de alvéolos onde acontecem as trocas gasosas. Porém, podemos observar aqui, olha, os alvéolos, né, onde vai se dar a passagem dos gases. Entrou o oxigênio, vai se difundir aqui pelas paredes para ir para a circulação sanguínea. E esse oxigênio será transportado pela proteína hemoglobina. Da mesma forma que o sangue que chegou rico em gás carbônico, um sangue venoso, aqui, esse gás carbônico se difunde para o interior dos alvéolos. Então, as trocas gasosas se dá por difusão nos alvéolos, como nós podemos observar aqui, essa troca, né, de gases, a hemoglobina se juntando com o oxigênio e ela leva esse oxigênio para o interior das nossas células. Quando o oxigênio inalado chega aos nossos pulmões, lá nos nossos alvéolos, esse oxigênio ele vai se combinar com a hemoglobina, formando um composto oxihemoglobina, e vai levar esse oxigênio para os nossos tecidos. Da mesma forma que o gás carbônico vai sair das células, ele vai se associar à hemoglobina num composto chamado de carbohemoglobina, e esta molécula carbohemoglobina traz esse gás carbônico aqui para o alvéolo, onde ele vai se difundir pelas paredes do alvéolo e ele será expirado. Porém, quando moléculas de monóxido de carbono se associam à proteína hemoglobina, esta molécula de hemoglobina forma com o monóxido de carbono um composto muito estável e ele não se desprende da hemoglobina, e aí ocorre a morte por asfixia, porque quando o monóxido de carbono se junta com a hemoglobina, forma o composto carboxihemoglobina. E aí ela, ficando ligada a hemoglobina, ela não fica livre para fazer transporte mais de oxigênio. Por isso ocorre a morte por asfixia. Então, nós temos que lembrar que o transporte de oxigênio se dá, pela maior parte, associado à hemoglobina, o composto oxihemoglobina. Porém, esse oxigênio ele vai se difundir para o interior das nossas células para fazer a oxigenação tecidual. Já o gás carbônico também pode ser transportado pela hemoglobina, uma parte apenas, porque, como nós sabemos, né, existem 3 maneiras desse gás carbônico ser transportado. 5% dele fica na parte líquida do nosso sangue, 25% associado à hemoglobina sob forma de carbohemoglobina. Porém, 70% desse gás carbônico será transportado pelo nosso plasma. E como que isso acontece? Quando moléculas de água reagem com moléculas de gás carbônico, origina-se o ácido carbônico. Esse ácido carbônico vai sofrer a dissociação dos íons de hidrogênio através da enzima anidrase carbônica. Então, eu tenho H2CO3. Se a enzima provocou uma dissociação de hidrogênios, esse hidrogênio é liberado para o plasma, mas fica o que? HCO3, que é o bicarbonato. E esse bicarbonato, ele vai ser transportado pelo plasma. Então, esse gás carbônico, lá dentro das nossas hemácias, ele se combina com a água. E a enzima anidrase carbônica age, né, sob essa molécula formada de ácido carbônico,
água mais gás carbônico forma ácido carbônico. A enzima age sobre o ácido carbônico, provoca a dissociação de hidrogênios e fica essa molécula de bicarbonato, não é? Que vai ser transportado pelo plasma. Lembrando que 25% desse gás carbônico é transportado pela hemoglobina, mas que 70% é pelo plasma. Porém, a água e o gás carbônico, elas se associando, forma o ácido carbônico. Esse ácido carbônico, ele é lançado no nosso plasma. E no nosso plasma, esse nosso sangue ficando ácido, passa pelo órgão bulbo, que é estimulado a provocar uma inspiração ou expiração, porque ele vai estimular o músculo diafragma. Porém, esse ácido carbônico, sofrendo a dissociação através da enzima anidrase carbônica, vai formar no nosso plasma esse bicarbonato, não é? Então, o que é que nós vamos eliminar? O bicarbonato ou gás carbônico? Gás carbônico pelos nossos pulmões. Então, ainda dentro dos nossos pulmões, lá nos nossos alvéolos, a enzima anidrase carbônica vai continuar agindo até provocar total dissociação desse bicarbonato e o gás carbônico vai ser eliminado. Portanto, gás carbônico mais água dentro das hemácias formam o ácido carbônico. Esse ácido carbônico é liberado no plasma. O que é que vai chegar no plasma? Esse bicarbonato que vai sofrer novamente essa dissociação e chegando a ficar sob forma de molécula de gás carbônico, será eliminado pela nossa expiração.